pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Fala para você, irmão, fica ligado, irmão. Desperta aí, meu irmão. Não dorme não. Levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tem coisas que Deus quer revelar a nós essa noite. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, né? Não é o nécio da Capitinga não, né? Isso aqui, meu irmão, é aquele que realmente é considerado infantil, né? Aquelas pessoas que não tem muito entendimento, né? Então, ignorante. Não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aleluia. Diga comigo novamente, versículo 16. Remindo o tempo. Remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. Pode assentar, adoradores de Deus, adorando e exaltando o nome do Senhor essa noite. Se você tem um glória bonito para Jesus, pode dar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amada igreja, em nome de Jesus, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de comunhão, Senhor. Senhor, nós te adoramos essa noite, louvamos, Senhor, e o nosso louvor cremos que chegou aos céus. Pai, Tu habita no meio desta adoração. Enquanto estamos aqui, o Senhor está ordenando anjo ao nosso respeito, Senhor. Situações estão sendo mudadas, transformadas. Portas estão sendo abertas, Senhor, para um momento de oração, de clamor e adoração e louvor ao Teu nome. Senhor, nesse momento agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nesse momento onde Deus fala conosco, Senhor, que nós venhamos a receber a Tua palavra e vamos tomar posse de tudo quanto receber, para que nós possamos viver a plenitude de Cristo em nós, Senhor, o melhor de Deus. E assim nós te pedimos, tome a boca do pregador, Senhor. Conceda a palavra de sabedoria, de conhecimento, de revelação, Senhor. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Que vidas possam ser edificadas através dessa mensagem. E junto com ela, sinais e maravilhas venham ser notórios em nosso meio. Em nome de Jesus, e todos quantos crê, digam amém, amém, amém. Quando você está dizendo amém, você está unindo a sua fé, né? Confirmando a oração. Você está dizendo amém, significa assim seja. E a Bíblia é perfeita quando diz, quando tem dois, quando concorda acerca de alguma coisa, assim será feito. Não é verdade? Então, Deus está operando em nosso meio. Amém, queridos? Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo aqui, ele traz um encorajamento, um despertamento à igreja de Éfeso. E ele fala algo tremendo aqui, aqui no versículo que eu vou me atentar: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amada igreja, o tema dessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja nessa semana, o tema é o tempo. Amém? O tempo. Amados, quantos de nós já ouvimos, ou até mesmo já falamos, né, essa expressão, né? Não tenho tempo para nada. O tempo está voando. Realmente, irmão, o tempo ele não para. Ou seja, o dia de ontem não volta mais. Então, quantas pessoas usam essa expressão no seu cotidiano, no seu dia a dia, dizendo, né? Eu não tenho tempo para nada, o tempo está voando, está passando rápido demais, eu não consigo fazer nada. Meu irmão, por quê? O tempo você não pode congelar. O tempo você não pode guardar. O tempo você não pode esticar. Não é verdade? Então o tempo, irmão, é algo que você não pode depositar. Ou seja, guardei um tempinho, né? O tempinho que eu não gastei ontem, eu vou gastar ele amanhã. Isso não existe. O tempo de ontem, se nós desperdiçamos o tempo, meu irmão, nós perdemos aquele tempo que não volta mais. Então nós temos que ter um cuidado, e a pergunta é: o que você está fazendo com o seu tempo? A Bíblia me diz, lá em Mateus capítulo 25, que Deus concede a seus servos talentos. E um dos maiores talentos que Deus pode conceder ao homem, a nós, é o tempo. É um bem tremendo. Deus ele concedeu este tempo a nós, e Ele espera que cada um de nós venhamos a granjear, ou seja, administrar com muito esforço aquilo que Ele nos deu como um bem. Então, aquilo que nós fazemos com o nosso tempo
diz respeito também a Deus. A Bíblia fala na parábola dos 10 talentos, que aquele que distribuiu 5 para um, deu outro 2 para o outro, e deu 1 para um, ele volta de um tempo depois para a prestação de contas. E nós temos que ter essa vigilância. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Tem pessoas, irmãos, que administram muito bem. Outros desprezam o tempo, são totalmente negligentes em administrar o seu tempo. Ou seja, utilizam o seu tempo de uma forma tão supérflua, tão inútil, que não alcança e não chega a lugar nenhum. Então Deus, ele espera de nós que nós venhamos a ser bom que administradores, que nós vemos, como na parábola dos 10 talentos, granjear tudo aquilo que Deus concedeu a nós, inclusive o tempo, que é um bem especial, é um grande bem que Deus deu a mim e a você. Então, amados, eu estive aqui pensando, e muitos perguntam, às vezes acham que o tempo é inimigo dele. O tempo, será que é um vilão dessa história? Será que realmente o tempo é o nosso inimigo? Aí a gente começa a pensar e entender uma coisa. Um dia tem 24 horas, correto? Eu tenho 24 horas, você também tem 24 horas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas em uma hora tem 60 minutos. Se você multiplicar 60 minutos por 24 horas, que um dia, você vai encontrar 1440 minutos. Sendo, irmão, que 24 horas é a mesma hoje, será a mesma amanhã. O meu horário tem 60 minutos, uma hora, ele vai continuar amanhã tendo 60 minutos, mesma quantidade de segundos e mesma quantidade de tempo. Ou seja, ele não atrasa e nem adianta. Então o problema não é o tempo, porque o tempo ele não muda, ele continua sendo o mesmo, ontem, amanhã e depois. Na verdade, o problema está como nós administramos o nosso tempo. A Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que aquele que pede ao Senhor sabedoria, Deus dará abundantemente. E muitos de nós, às vezes, falta sabedoria para administrar o nosso tempo. O que fazer com tantas coisas? Nós temos que trabalhar é algo que tem o seu valor, com certeza. Nós temos família, nós temos momento de lazer, nós temos momento de servir a Deus, estar na comunhão na igreja. E como fazer diante de tudo isso? Tudo isso tem a sua importância? Amém, tem. O meu trabalho é importante, a minha família é importante, o meu momento de lazer e descontração também é importante, o meu momento de servir a Deus com certeza é importante, de estar na igreja, sim, é importante. Mas como lidar com tantas coisas? Meu irmão, com tantas coisas importantes, nós precisamos aprender a harmonizar tudo isso, para que nós vamos ser bem sucedidos em todas essas áreas, seja no trabalho, seja na família, seja no estudo. Porque se mal administrarmos essa situação, com certeza nós vamos negligenciar alguma área da nossa vida e vamos deixar o quê? A desejar. Então nós precisamos administrar isso muito bem. E a Bíblia vai me dizer que Deus, ele tem a sabedoria tanto para mim, para você. Aquele que pede, Deus dá liberalmente. A todos aqueles que pedir, Deus dá. Então, amados, o que tenho feito eu com o meu tempo? O nosso Deus, irmão, ele é tão tremendo que ele se preocupa até com o nosso tempo. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes capítulo 3 vai me dizer o seguinte, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para tudo. Há um tempo para nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, há um tempo de guerra, há um tempo de paz, há um tempo de vida, há um tempo de morte, como já falamos. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há tempo para tudo. Então, amados, o nosso Senhor, ele é um Deus de organização. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, o livro do princípio, onde Deus criou os céus e terra e tudo aquilo que nele há, e mar, amados, Deus, você vai vendo que a cada dia ele tem o trabalho na sua criação de criar alguma coisa. Então Deus, ele criou tudo em 6 dias, e no último dia ele deu descanso ao homem. Não porque Deus descansa, porque a Bíblia fala que nosso Deus, ele nem tosqueneja, nem dorme, para fazer cumprir a sua palavra. Mas o descanso é para o próprio homem. Então o nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência. O nosso Deus é um Deus de organização.
E Ele espera que eu e você, como imagem e semelhança, que somos o Senhor, também viemos a ser pessoas o quê? Organizadas. Então, quando a gente fala de tempo, a gente fala também de prioridade. Por quê? O que tem a ver tempo com prioridade? Porque, na verdade, tudo aquilo que você prioriza mais, vai gastar mais tempo. E prioridade tem aquilo que também se diz valor. Ou seja, quando eu invisto numa situação, eu gasto meu tempo em uma determinada situação, é porque eu valorizo muito aquela situação. Então o nosso Deus é um Deus realmente que nos dá entendimento para administrar a nossa vida. Lá em Mateus capítulo 6, o primeiro passo, abra lá, colocando as nossas prioridades em ordem. Você vai encontrar lá em Mateus capítulo 6. Vamos começar aqui, colocando ordem na prioridade do nosso tempo. O que eu devo colocar? Diante de tantas coisas, eu tenho trabalho, eu tenho estudo, eu tenho um momento realmente de buscar a Deus, eu tenho a igreja, eu tenho tantas coisas a fazer. Mas o que a Bíblia relata a respeito das nossas prioridades? Então Deus, na sua sabedoria, esperando o melhor de cada um de nós, né? Essa é a vontade do Senhor. Os pensamentos de Deus é pensamento de paz e não de mal. Deus, Ele quer que nós venhamos a prosperar em tudo aquilo que viemos a fazer. Em Mateus capítulo 6, um versículo muito conhecido, mas que vale a pena ler: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ainda diz o seguinte aqui no 34: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então muitas pessoas, por não administrar bem o seu tempo, andam embaraçadas, andam enroladas. Já viu aquelas pessoas que ela parece que tudo para ela é mais difícil? Quando ela olha para alguém, ela acredita que aquela pessoa tem 40 horas a mais do que o dia dela. E ela pergunta assim: como é que pode? Você consegue trabalhar? Você consegue estudar? Você consegue servir a Deus? Está na igreja? Você tem filho? E você consegue administrar tudo isso? Enquanto eu, às vezes não tenho filho, às vezes não trabalho fora e só vivo enrolado. E está falando: o meu tempo não dá para nada. Então o que há de errado? O tempo é o vilão? Não. É a falta de sabedoria. Quantas pessoas, irmãos, e é uma desculpa que a gente está careca de ouvir e cansado, é aquela velha história: não tenho tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo para estar na igreja, é tanta coisa, é uma pilha de roupa, pastor. Meu irmão tem que lavar tanta coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar uma coisa no shopping. Meu irmão, administra totalmente mal a sua vida, que acaba não fazendo nada e não vai para frente, não alcança nada, não prospera, não conquista, porque só vive enrolado através dessa falta de sabedoria de administrar o tempo. Primeiro passo: qual é a prioridade que Deus me ensina? Quantos creem que Deus tem a sabedoria melhor do que a minha e do que a sua? Diga glória a Deus. Você crê que Deus, Ele é sábio? Que Deus, Ele tem um zelo a tal ponto de cuidar de nós e nos dar uma direção certa para a nossa vida? Se não partirmos desse princípio, tudo aquilo que vai ser falado vai ser em vão. Mas se eu tenho meu Deus como Senhor da minha vida, Ele tem o melhor para mim, cabe a mim, como ovelha de Cristo, ouvir a voz do meu sumo pastor, que se chama Jesus Cristo. E existe uma promessa quando você ouve a voz do sumo pastor. Lá no Salmo 23 vai falar que as minhas ovelhas que ouvem a voz dele, né? O meu Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Então Deus não quer que falte nada, seja na sua família, seja na sua vida profissional, seja no seu momento de lazer, seja no momento de você servir a Deus. Mas para isso eu tenho que colocar ordem nas minhas prioridades. Primeiro passo: qual é a prioridade? Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, o senhor está falando que eu tenho que estar na igreja de mais cedinho? Não, não é isso. Buscar a Deus, você pode buscar na sua casa. Estou falando no culto devocional que você pode ter. Nem todo dia nós temos culto. Nem todos os dias estamos aqui, muitos trabalhando na obra, exercendo o ministério. Estamos aqui para ter comunhão, receber aprendizado. A igreja foi construída pelo próprio Deus. Levanta pastores, levanta mestres, para nos ensinar, nos capacitar, para Deus operar em nós e através também o que? De nós.
Deus, Ele trata de nós através do ensinamento, nós vamos recebendo disciplina, correção, nós vamos aprendendo sobre fé, vamos crescendo espiritualmente, tendo maturidade espiritual, mas Deus também quer trabalhar através da nossa vida em benefício de alguém, seja na sua família, seja naquelas pessoas do seu trabalho. Então a igreja foi constituída pelo próprio Senhor. Quem nega a igreja, quem desfaz da igreja de Cristo, está desfazendo a própria noiva do Senhor. Isso é um absurdo. Amém, queridos? Deus tem sabedoria e por isso constituiu com uma organização, com a sua sabedoria, para que haja ali realmente uma organização que pessoas venham ser alcançadas e venham ser bem sucedidas naquilo que fazem. Então, amados, aqui fala, buscar em primeiramente o reino de Deus. Qual é o primeiro passo? Toda manhã você realmente investe um tempo com Deus antes de fazer qualquer outra coisa na sua vida? Tenho certeza, se levantasse aqui as mãos, e não vou pedir isso aqui, muitos de nós não se preocupam com isso. Algumas se preocupam porque sabem administrar, mas tem outras, grande parte, às vezes levanta, toma um café, escova ali o seu dente, vai trabalhar. Meu irmão, prepara, ainda que seja 15 minutos, você tem um devocional com o Senhor. Por quê? Você vai preparar um texto bíblico, você vai ler, Espírito Santo revela a mim a tua vontade. Senhor, eu estou saindo para a minha batalha, eu estou saindo para o meu trabalho. Você, dona de casa, Senhor, abençoa meu lar. Eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso honrar o meu esposo com uma mulher sábia, auxiliadora. Senhor, tem tantas coisas para resolver, tem tantas coisas talvez para conquistar, tem decisão que eu devo tomar, tem situações que eu vou ter que tomar uma decisão que pode até mesmo implicar no percurso da sua vida. Decisões às vezes sérias, às vezes é uma aliança que você está fazendo, às vezes é uma compra, né? Uma conquista ali que talvez possa até mesmo te onerar. Então, amados, eu preciso de Deus para toda a área da minha vida, porque lá no Salmo 127, verso 1 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que trabalham para a sua edificação. No livro de Evangelho de João, capítulo 15, vai dizer que sem mim nada podereis fazer. Muitas vezes nós levantamos, achamos e colocamos a nossa fé na autoconfiança, no nosso mecanismo natural, porque eu já estou acostumado a levantar, tomar café da manhã, fazer assim, no trabalho, já sei qual ônibus que eu tenho que pegar. Meu irmão, mecanicamente você vai ver na sua vida. E aí, muitas de nós, o dia parece que não flui, parece que as coisas não acontecem, é embaraço, a gente perde discernimento, às vezes é uma negociação, às vezes é o próprio diabo se apresentando a nós, ofertando coisa que vai nos roubar da presença, até mesmo a nossa fé. Então nós temos que ter essa disciplina. Nós somos dependentes de Deus. Quantos são dependentes de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, se eu sei que eu sou dependente, começar o dia, né, falando com o Senhor. Eu começo meu dia antes de botar o pé em espírito. Você não precisa falar alto, você não precisa acordar o seu cônjuge. Meu irmão, Espírito Santo, bom dia. Toma o meu dia, me auxilia, porque Tu és o meu auxiliador, Tu és o meu consolador, Tu és o meu ajudador. Senhor, Tu é o Deus provedor, Tu é um Deus que abre porta onde não tem porta, caminho onde não há caminho. Só Tu pode lançar os inimigos por terra. Me dá sabedoria para administrar minha vida hoje, Senhor. Eu preciso de Ti. Meu irmão, quantas escolhas nós fazemos no dia a dia, quantas decisões nós tomamos, quantos momentos de equilíbrio nós temos que ter para tomar e resolver situações às vezes difíceis, que aos teus olhos humanos você não sabe nem como agir, mas Deus, Ele te dá sabedoria porque você pede. Aleluia. E Ele dá liberalmente a todos que o pedirem. Então eu preciso ter isso. Quantas pessoas, isso é fato, eu converso lá em casa com outras pessoas, até mesmo com a minha sogra, Denilda, ela fala muito sobre isso, né? A gente conversa. Meu irmão, quando o dia é diferente, quando você começa de manhã e apresenta a Deus: Senhor, administra o meu tempo. Meu irmão, as coisas parecem que fluem. Aquilo que você pensou que não ia conseguir, Deus facilitou para você e você consegue. Situações, eu tenho que ir lá, papá, daqui a pouco aquilo que você resolve, Deus te dá uma luz, uma sabedoria para otimizar o teu tempo. Do nada vem o Espírito Santo, é teu ajudador. Não adianta eu ter um ajudador se eu não utilizo a ajuda dele. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Quando você se coloca, meu irmão, às vezes a pessoa: não, estou atrasado, estou perdendo. Acorda um pouquinho mais cedo. Entenda bem, com Deus você nunca perde, porque por meio dele nós somos mais do que vencedores.
A palavra do Senhor vai me dizer lá em Isaías 45, abre a sua Bíblia. Isaías 45 vai dizer o seguinte, no versículo 2, confirmando essas palavras. Olha que diz o Senhor: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos. Meu irmão, se tem alguma coisa torta, Deus vai colocar no lugar. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros da escuridade. Quem é que vai te dar? Não vai ser seu braço de carne, vai ser o próprio Deus que vai colocar nas tuas mãos. Ele fala: eu vou endireitar os caminhos tortos, eu vou quebrar. Sabe o que está falando aqui? Eu vou desembaraçar tudo, eu vou quebrar os impedimentos, eu vou estar na tua frente, porque você confia no Senhor. Maldito é do homem que confia no próprio homem, que faz da carne que o seu braço. Agir na força, está fazendo o seu jeito, não, deixa comigo, na sua autoconfiança, enquanto nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Então aqui fala: eu irei adiante de ti, o Senhor, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A resposta só vem após o clamor. Tem pessoas que precisam ver tantas coisas, que precisam de uma direção que Deus tem para você. Tem situações que está, meu irmão, às vezes aqui, a gente não enxerga. Eu estava conversando com a irmã Ângela, que assiste a rádio, é uma ouvinte assídua a ela, e estava falando: poxa, pastor, aquele negócio lá do povo de Israel, estava ali naquela terra de Canaã, eles estavam na terra, como é que Deus fechou a porta e o povo não viu mais nada? Estava ali, cegou. Já viu aquela situação que você procura tudo numa casa, você está procurando, meu Deus, está procurando aí, né? Às vezes acontece comigo, né? Às vezes fala a esposa, o filho pegou não sei o que, assim, negócio bem na tua cara, e você não vê? O Espírito Santo, ele te mostra. Tem coisa que está tão perto da gente que a gente não está chegando. Às vezes a solução é tão prática, óbvia, mas mesmo assim a gente não enxerga. O Espírito Santo dá uma direção: é por aqui, meu filho, vai. A porta se abre. Aquele negócio está enrolado. Opa, peraí, meu irmão, você convidou a Deus para ir adiante de você. Quem ora é dependente de Deus. Meu irmão, só temos experiências com Deus. E porque muitos crentes às vezes não têm experiências com Deus ainda? Porque lhe falta oração. Porque a oração que tem experiência. Como é que eu vou ter experiência de Deus? Você nunca tem uma intimidade, eu oro, peço alguma coisa naquele secreto, no meu quarto, falo com Ele, só Ele que sabe daquela situação. Mas quando você começa a falar, clamar, e você começa a Deus mover, você começa a ter experiências com o Senhor. Ele vai diante de nós. Ele vai endireitando os caminhos tortos, Ele vai despedaçando os ferrolhos de ferro, Ele vai te dando os tesouros encoberto. Não está fácil não, mas Ele sabe onde está a riqueza. Está encoberto. Mas para você que bota Ele na frente, Ele vai descobrir e te dar em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Tremendo, irmão. Então, quantas pessoas têm essa dificuldade? E às vezes a pessoa é um cristão, mas é embaraçado. E não consegue administrar, o tempo é muito curto. E como é que pode aquela pessoa estuda, trabalha, faz assim, faz assim? O cara tem tempo para fazer as coisas? Aí a gente tem que pedir sabedoria ao Senhor. Me dá essa sabedoria para administrar minha vida, Senhor. Porque a tua vida não pertence a nós, nem a mim e nem a você. Pertence ao Senhor. Somos propriedade de Deus. Aleluia! Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, irmão, prioridade tem tudo aquilo que realmente tem valor. As coisas vão fluir quando você coloca Deus na frente. Deus vai te dar habilidade, talvez que você não tenha, para resolver uma determinada situação. Deus, ele pode te dar uma estratégia. Deus é Deus de sinais. Situações que era difícil para você, e Deus, ele se torna fácil quando você coloca tantas situações, meu irmão. Certa vez eu estava passando uma dificuldade, eu estava com um carro, eu estava com uma Fiat, né? Sabe o que significa Fiat? Fui iludido, agora é tarde. Então o que acontece? Eu comprei aquele carro, hoje a Fiat está uma benção, né?
Mas aqueles Fit 147, aqueles carrinhos, meu irmão, era uma benção, né? Aquelas caixinhas de fósforo. Meu irmão, eu tinha uma prêmiozinha boa, carrinho bom, bravo, não tem nada que reclamar não. Mas o que acontece? Tem uma vez aí que estava com um problema, deu um problema na mecânica, eu acho que era bomba d'água, se não me engano. Meu irmão, só que a mecânica, até mesmo mecânico que conhece carro, sabe que a mecânica da Fit é mecânica chata de mexer, é apertada. E eu falei, Senhor, eu comprei a bomba, mas não tenho dinheiro para pagar o mecânico. E aquele negócio, a bomba d'água ficava lá dentro, lá, meu irmão. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria para trocar esse negócio. Meu irmão, não tenho prática nenhuma de mecânica. E ali eu orei a Deus, Senhor, dá sabedoria. Eu falei, agora eu vou pedir a Deus, Deus está na frente. Meu irmão, mexi aqui, apanhei. Mas quando botei, o negócio não funcionou, não vazou. Para a glória de Deus. Então, às vezes, a gente tem um aliado, a gente tem o nosso ajudador, o nosso Senhor, que está sempre disposto. A Bíblia vai me dizer, lá em Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados, agravados, para que não possa ouvir. O nosso Deus Pai de amor, Ele está todo o tempo com os ouvidos inclinados, querendo ouvir o nosso clamor. E quando você fala com Deus, você declara que é dependente, Deus tem um prazer de nos abençoar. Agora, irmão, quando a gente acha que está dono da situação, que a gente não precisa, que isso é besteira, que eu preciso, continuo porque estou acostumado, já sou habilitado, começa a confiar no seu braço de carne, naquilo, na sua sabedoria humana. Meu irmão, às vezes está enrolado, embaraçado e não sabe por quê. O Senhor está te revelando algo hoje. Busca primeiramente o meu reino. Busca a minha presença, que essas demais coisas que você precisa, eu vou acrescentar na sua vida. Aleluia! Então, meu irmão, a partir de segunda-feira, que você possa colocar o Senhor Jesus na frente. Coloca, ora a Deus. Senhor, toma, tenho que resolver uma situação, otimize meu tempo. Me dá a unção para administrar o meu tempo, Senhor. Tome a minha vida, tome minha casa, tome a vida do meu esposa, as irmãs orando pelo companheiro, da mesma forma, dá sabedoria, auxiliar isso, a cobrir com oração, não é isso? Ajudar numa missão, você está ali orando pela sua vida, guardando os seus filhos. Senhor, me dá sabedoria para conquistar. Senhor, tem uma situação, me dá um sinal, não deixa eu ser ludibriado pelo inimigo, me dá discernimento. Meu irmão, Deus, Ele vai servir, porque aquele que clama, Deus responde. Segundo importante agora, mas em nome de Jesus, eu quero aqui falando sobre o tempo, eu quero só aqui lembrar um salmo aqui, um salmo bacana de 90, salmo 90, que foi um dos salmos mais antigos, é um dos mais antigos, que foi escrito por Moisés. Sabia que Moisés escreveu também salmo? É um salmo de Moisés. Salmo 90, no verso 12. Guarda essa palavra, olha que sabedoria. Olha que Moisés pede ao Senhor. Ensina-nos, ele pede não somente para ele, mas também por todo o povo de Israel. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Sabe que você contar, olhar assim, contar os seus dias, e falar assim, meu Deus do céu, valeu a pena. Meu irmão, eu fico pensando, porque o tempo assim, ó, rápido demais. Eu estava lembrando, né, do meu namoro com a Cristiane. Pouco tempo antes, só namorinho, né? Cristiane, né? Chicletinho, Maria Chiquinha, né? Novinha. Tô brincando, isso não existe não. Só que, às vezes, vê aquele filme quando a novinha, lembra a cara da pessoa, ó, a Maria Chiquinha, a Chicletinha, pimentinha, tinha isso não. Então, que a gente conhecia ali, namoro, né? Daqui a pouco noivamos, casamos. Minha irmã, a gente olha para trás, passou tanto tempo já, tão rápido. Não é isso? 17, né? 18. Acho que ela está ali quase me mordendo, deu um pitbull. 17 18 para ela. Então o que acontece? Então, amados, o que acontece? Passa rápido demais. Hoje a gente está com os filhos aí, está passando o Mateus já, a Cristiane, a idade vai crescendo, eu acho que vai, né? Vai encurtando, né? Não sei. Então o que acontece? Está crescendo. Então, irmão, a gente olha assim, meu Deus do céu, parece que foi ontem. Meu irmão, como é bom nós contarmos o nosso dia, olhar para trás e pensar assim, como nós edificamos. Construir uma família, a gente está vencendo, tem as lutas, temos a aflição, temos, mas temos o Senhor na nossa vida. Na obra de Deus, nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo o ministério. Isso, irmão, é você ver e contar. Quantas pessoas estão menosprezando o tempo, desprezando ao ponto de ser negligente, negligenciando, não preocupado com nada, e é aquele pagode, como diz aí, deixa a vida me levar. Aí você olha para trás, irmão, o que você construiu? Você estudou? Precisa estudar, mas não estuda. É tomado pela preguiça, né? Ou seja, às vezes está sem a direção. E aí começa a fazer uma coisa, não termina a outra. Meu irmão, em tudo Deus dá direção a nós.
A Bíblia fala que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Quando Deus dá um sinal, Ele garante, Ele te capacita para a vitória. Então, mas nós temos que ter essa direção. E essa oração devocional serve para isso, né? Às vezes a gente está tomando decisões pelo impulso, pela nossa razão, pela nossa lógica, e às vezes estamos nadando e morrendo na praia. Então Deus, irmão, tem o melhor para cada um de nós. Então, queridos, o segundo tópico aqui, a segunda prioridade. Primeiro é buscar Deus, porque sem Deus a gente não é nada. Nós aprendemos aqui em Mateus 6,33. Segundo aqui, qual é a segunda prioridade? Família. Família é a instituição que Deus criou, que nasceu no coração de Deus. Família é algo que tem que ser guardado, protegido. Temos que regar o nosso relacionamento, seja com o cônjuge, seja com nossos filhos. Família é projeto de Deus. Agora, amados, eu tenho que cuidar dessa família. E aqui eu quero abrir um parêntese. Por quê? Eu não vou aqui me aprofundar, né, sobre família. Depois podemos trazer outras ministrações, que é válida, é muito importante, porque a igreja é constituída por família. Mas, queridos, escuta bem. Qual é a prioridade dentro da família? Tem pessoas que pensam assim: é os filhos. Não são. Os filhos é herança do Senhor. É algo que Deus nos deu. Nós temos que administrar muito bem, porque até isso nós vamos prestar conta diante de Deus. É uma herança que Deus nos confiou. Nós temos que amar, nós temos que cuidar. Mas a prioridade do relacionamento não é os filhos, é o seu cônjuge. Quantas pessoas às vezes estão namorando, investem no relacionamento, aí vem os filhos, meu irmão, daqui a pouco parece que acaba tudo. Já não tem mais aquela intimidade, já não tem mais o carinho, já não tem mais o diálogo, já não tem mais o afeto, porque o centro de tudo agora é o filho. E o que acontece? Se nós não soubermos administrar isso, o nosso tempo, da nossa relação, a própria ciência diz que tudo aquilo que você não rega, não cuida, vai perecer no decorrer do tempo. Então nós temos que regar uma relação, regar o amor, regar o carinho, o diálogo. Senão acaba você dentro de uma própria casa, só ali pessoas virando irmãos, e isso não procede de Deus. Aleluia, Deus. Quantas famílias, se você fazer uma visita num cárcere, grande parte da porcentagem daquelas pessoas que estão presos, meu irmão, são filhos de cristão. Conheceram a palavra e são desviados. Pessoas que às vezes é uma bênção no trabalho, uma bênção na igreja, mas não uma bênção dentro da própria casa. O próprio Senhor nos ensina em 1 Timóteo capítulo 5, abre a sua Bíblia. Em 1 Timóteo capítulo 5 vai dizer o seguinte. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, das famílias, principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. É pior daquela pessoa que não tem entendimento lá fora, que não tem Jesus. Então, amados, nós temos que cuidar e regar o nosso relacionamento. Há quanto tempo você que é casado, meu irmão, que você não leva a sua companheira para comer aquele picolé do China na Praça do EPI? Agora, novidade, estive lá, tem tapioca. Tem tapioca, meu irmão. Tapioca eu gosto muito. A tapioca, né, irmão? Quentinha e recheio escolhe, né? A Cristiane fica toda feliz. É queijinho com calabresa, com bacon. Eu quero agora carne seca com queijo Minas. Meu irmão, fica todo mundo feliz. Come a tapioquinha. Mateuzinho também come, a Mandinha. Meu irmão, mas quanto tempo? E nós precisamos desse momento. Aleluia. Agora nós temos que utilizar esse momento na hora certa. Não é no dia de você cultuar a Deus no domingo do Senhor. Tem tempo o quê? Para tudo. Aqui o nosso dia é apertado. Sábado, domingo, evento, a gente está constantemente aqui na obra de Deus. Mas o que acontece? A gente faz a obra com zelo, porque a prioridade nesse momento, nesse dia, é para isso. Mas segunda-feira a gente tem um dia, vamos lá no Groupon, vamos pegar o ingresso baratinho, entendeu? E vamos lá pagar meia todo mundo fica feliz com uma pizza, tá todo mundo contente. No final entra no carro e fala: obrigado, pai, obrigado, esposo. Não tem nada, filho, bênção. Meu irmão, porque isso é bênção. Então família tem que ser cuidada, família tem que ser tratada, porque tudo aquilo que você não trata, cuida, vai morrer por determinado tempo. Então nós temos que renovar essa aliança diariamente.
Esse negócio de dizer, não, porque mudou, agora viramos companheiro. Irmão, isso é lá para o mundo. Isso é coisa do diabo. Companheiro não viga, companheiro é esposa, é minha mulher, eu sou realmente o esposo, o seu homem, porque o pai, o chefe de família, pai. Tem que ser, meu irmão. Porque esse negócio, pelo contrário, quanto mais se conhece, mais o negócio vai ficar bom. Aleluia! Panela velha que faz comida boa. E agora aí, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Oh, esse escândalo, pastor. Que isso? Isso é vida com abundância. A Bíblia fala que eu tenho que disputar meu dia com a minha amada, meu irmão. Não é bíblico? Lá em Eclesiastes, você fica vermelha não, que chama. Entendeu? Tem que desfrutar, meu irmão. Tem que desfrutar. Desfrute da sua amada, né? Desfrutar. Agora um olha para o outro, um cara de moto, ele olha assim, e a mulher já não se cuida, aquele cabelo em pé, o homem acorda, se assusta, expulse em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Vamos se tratar, meu irmão. O varão também, cuidar do corpo, né, irmão? Porque às vezes um marido quer a esposa ali do lado, mas não toma um banho, não se cuida. Tem que, antes, comprar um kit porco ali para se perfumar, entendeu? É um talquinho no pé, um desodorante, tem que se cuidar, meu irmão. Porque a pessoa chora assim, quer tudo, quer que eu não, você toma um banho pelo menos, meu irmão. Entendeu? E da mesma forma, irmão, a mulher, eu quero ser amada, quero ser tocada, só me cheiro de cebola e alho. Como é que fica essa situação? Então, meu irmão, porque eu não tenho dinheiro, meu irmão, não precisa de muito não, entendeu? Tem um sabão de coco, resolve, tá bom? Mas em nome de Jesus, temos que zelar, nós temos que cuidar. Então, família, irmão, é projeto de Deus. E talvez aqui a gente está descontraído aqui, mas qual a última vez que você saiu com a sua esposa? Ou com o seu esposo? Ou você pensou nisso? Sabe por quê? Aí você fica, meu irmão, filho é bênção, filho nós temos que amar, temos que ter toda a atenção, filho é filho, todo mundo aqui sabe, não preciso falar, sou pai. Mas, irmão, a prioridade no relacionamento não é que você vai abandonar o seu filho, é o seu cônjuge. Porque amanhã os filhos crescem, sabe o que acontece? Sabe o sentimento que você fica? O ninho vazio. Cadê? Cresceu, estudou, trabalhou, arrumou um emprego, foi para o exército, o outro já é militar, a outra se tornou aqui, o prefeito não recebe, meu filho. A outra na medicina, passou na faculdade, é médica, casou, um bom casamento, foi embora. Aí olha para a cara do outro, quem é esse cara que está morando aqui? Quem se trouxe? Ele quer essa mulher aqui. Quer ver uma coisa que é tremenda quando a gente começa a não ter já uma comunhão saudável? Já comecei isso com minha esposa, eu cobro isso com ela, não falo? Deixa eu ir lá. Só minha filha, precisa de tempo com você aí, minha filha. Esse negócio não tá bom não. Bora para atrás do prejuízo. Você está entendendo? Ontem eu aproveitei, a Rayane levou as crianças. É boa, meu irmão. O que aconteceu? Meu irmão, vamos lá para a ilha. Vamos lá para a ilha, amor. Eu falei, vamos para a ilha. Chegou naquele mar tudo poluído, mas é lindo, né? Chegamos lá, paramos no trem, tirei logo uma onda. Dá uma porção de sardinha ali. Sentei ali na mesa ali, comprei um refrigerante, ela tomou um foqueiro, meu filho. Um guarda-vitão, uma graveta. É bom que até economiza, né? Minha mãe é benção. Às vezes a gente fala, a gente pensa que precisa de muito pra gente às vezes curtir, irmão. Meu irmão, quantas vezes a gente não está com muito dinheiro? Vamos pegar um filme aqui numa locadora, vamos sentar com a família, vamos fazer uma pipoca, vamos botar aqui no chão aqui, vamos ficar todo mundo aqui deitado na sala, desliga o telefone para a gente ficar à vontade. E vamos ficar aqui na comunhão. Isso é bênção, irmão. Então, se a gente não se preocupar com isso, quando os filhos vão crescer um dia, que isso faz parte, é uma fase da nossa vida, daqui a pouco a gente vai sentir o sentimento de um ninho vazio. Saiu todo mundo, aí depois tem aquela mãe que fica perturbando o filho, aquela sogra chata. Parece que só vive em função do filho. Estou sentindo vazio e pro filho. Você não investiu, meu irmão, na relação. Olha o tempo. Redima o tempo. É mesmo, meu irmão. Ó. Tem que estar ligado. Desperta tu que dorme. Agora, quando tu investir na relação, o filho vai embora. Rapaz, filho, Deus te abençoe. Volta lá uma vez 15 dias para dar seu pai. Você está bem na fita, meu irmão. Agora, você não zela e tudo, é que você fica vazio. A tua paz, a tua alegria está dependendo do teu filho estar em casa com você todo dia. Então, meu irmão, tem que ter isso. Então, temos que cuidar, temos que ter momento, né?
dos nossos filhos também, sair, passear, ter diálogo. Porque se o pai, meu irmão, os maiores inimigos que roubam, os ladrões do tempo, você pode ter alguns. Qual os ladrões do tempo? A preguiça é o ladrão do tempo. O preguiçoso deseja tanta coisa que não alcança nada. Ele só deseja, eu tenho uma preguiça baiana. Entendeu? Tudo é mais difícil. Não, eu não trabalho. Meu irmão, como é que está a tua história? Às vezes o cara deixa de estudar porque é preguiça. Não quer trabalhar porque dá trabalho, porque quer trabalhar. Entendeu? Meu irmão, preguiça, tem preguiça, sua preguiça de comer. Pega um negócio para mim na geladeira aí, que tô com uma preguiça, tá com fome, não vai pegar um copo d'água para beber, ir para comer. Então a preguiça não te escraviza. A Bíblia fala que o preguiçoso deseja muita coisa, mas nada alcança. E o Senhor recomenda, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. A Bíblia fala que a preguiça, irmão, ela anda tão devagar que a pobreza alcança. A pobreza vai rápido, perdeu. Vai ficar pobre e miserável porque não quer nada. Hã? Esse ditado veja missão. Ah, é? Uma frase, então perdão, a Bíblia não fala, tá aqui o ajuda aqui do universitário, amém? Então o que acontece, irmão, em nome de Jesus? Mas a preguiça é uma verdade. A Bíblia fala que a pessoa empobrece, né? Ela empobrece por conta da preguiça. A Bíblia fala isso, que a pessoa empobrece, porque tem preguiça para tudo. Às vezes precisa melhorar o trabalho, às vezes precisa melhorar o rendimento, mas não quer se dedicar. Você tem que buscar um tempo para isso. Às vezes ficar reclamando da vida e nem tudo fica botando culpa no diabo. Às vezes é um mau posicionamento que nós estamos tendo, por falta de administrar o quê? O nosso tempo, de uma forma eficiente. Então, amados, aqui como estamos falando aqui da família, família é projeto de Deus e tem que ser cuidado. Então, um dos inimigos que realmente, que é um ladrão do tempo, é a preguiça, né? Ou seja, outro ladrão do tempo, irmão, é essas redes sociais. Eu não estou aqui pregando culto Facebook, às vezes eu entro para ver informação, às vezes é para mandar, a gente entra, eu uso a internet para muita coisa que edifica. Agora eu não vou usar aquele instrumento para uma coisa banal, ou ficar 1 a 2 horas. Você já imaginou 1 hora que as pessoas ficam? Geralmente, no mínimo, quando a pessoa entra no Facebook. O tempo passa tão rápido naquela conversa que às vezes não leva a nada. 1 hora. Aí você soma 1 hora por dia. Durante 1 ano. Depois multiplica para os anos. Você vai ver quanto você perdeu tempo na sua vida. Quantas pessoas às vezes ficam 2, 3 horas no Facebook, mas não conseguem ficar 1 hora em comunhão com Deus. Passam a madrugada toda de bate-papo, coisa que não edifica, coisa que não acrescenta, é besteira. E detalhe, essas redes sociais, ela aproxima pessoas que estão distantes de você e afastam aquelas pessoas que estão perto de você. Isso é fato. Você pode ter comigo com uma pessoa através de internet no Japão. Um toque, um clique. Mas te afastam as pessoas que estão dentro da sua casa. Eu pego um computador, lá em casa eu tenho que estar vigilando direto. Repreendo. Talvez eu pego. Quanto tempo é, filho? Toma o celular e fica. Facebook tem Wi-Fi, que não sei o que. Ah, Wi-Fi é uma vírgula. Pego, acabou. Quanto tempo? 15? Eu fiquei 10. Meia hora por dia, tá bom, me dá essa aqui agora. Quando eu pego, eu vejo. E se realmente fazer, eu falo, vou chamar a atenção, pego e vou dar essa porcaria do celular. Tem que botar ordem. O que está sendo falado? Com quem está falando? Então, quer dizer, às vezes não conversamos com o filho. O mundo, se você não investir, o mundo vai investir. Se você não tem tempo do seu filho, o diabo vai arrumar tempo para ele, para semear maldição, para semear morte, para semear destruição. Então, meu irmão, não podemos perder tempo. Não podemos negligenciar. Nós temos ele como pai, como cabeça, homens que estão aqui presentes. Você é o cabeça, a esposa, a auxiliadora, a adjuntora. Nós temos uma responsabilidade, porque se nós não sabemos cuidar da nossa família, tampouco podemos fazer a obra de Deus. Então, primeiro passo, Deus, sua intimidade diária, seu devocional, apresentando o seu dia, antes de tudo, entre em juízo com Deus. Segundo passo, a família. Terceiro, trabalho. Nós precisamos trabalhar. Agora, tudo com ordem e com decência. Tem pessoas que, por causa do nome da família, e falam, eu tenho que trabalhar muito, porque eu quero dar o melhor. Eu quero dar o melhor. Mas será que esse melhor está batendo segundo os caminhos, os pensamentos de Deus? Será que está na mesma visão de Deus?
Quantas pessoas às vezes são um sucesso na sua vida profissional, estão fracassando como pai e mãe na sua casa? Não é isso? Tem pessoas que às vezes estão tocando 6 por meia dúzia. Às vezes tem um salário e está pagando tanta coisa, não sobra nada. Estou tocando 6 meia dúzia. E o principal, meu irmão, eu não posso trocar aquilo que é primário pelo secundário. A educação, acompanhamento, a comunhão. Às vezes chega dentro de casa, todo mundo fez um trabalho por nós, aonde eu sou pai e a esposa está tendo comunhão, mas em nome de dar muito, porque tem que dar muito, será que é isso que ele mais precisa? Eu conheci uma irmã na igreja que ela tem uma dificuldade muito de relacionar com o seu filho, até mesmo de expressar o seu amor e seu afeto. Ela acha que tudo é dando as coisas, acha que isso já é o suficiente, é uma forma de demonstrar o seu grande amor. Certa vez ela foi dar um carro para o filho, né, filho? Um carro. Sabe o que o filho falou? Eu não quero um carro, eu quero só um abraço seu. Eu quero só um abraço seu. Tem pessoas que às vezes não têm comunhão com seus filhos, não sabem com quem está lidando, não sabem o que está se passando na escola, não tem hora para voltar dentro de casa. O quintal é a rua, o quintal da casa é a rua, e está perdendo-se a comunhão. Meu irmão, você é autoridade na sua casa. Criança não tem que ter vontade própria. Enquanto é debaixo do seu teto, você tem que manter a ordem e a disciplina da sua casa. Chama para você, com sabedoria e amor. Saiba, muitas vezes é porque não quer ir na igreja. Se você quer passar quer tudo, mostra para ele quem dá isso tudo a ele. Se não for Deus, ele não é nada. Ele não tem nada. E com sabedoria mostra, filho, vamos honrar o Senhor, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Com sabedoria, com conversa. Tem muitos filhos que às vezes têm resistência a trazer o filho para a igreja porque falta diálogo, falta conversa. Aí não tem como argumentar, chamar o filho, porque não tem diálogo. Porque o pai e mãe, quando está com o filho, por mais que às vezes ele não quer uma coisa, se você tiver sabedoria e conversar, você vai dobrar ele. Você vai dobrar ele. Porque ele tem você como amigo. Ele tem você como um pai, que é presente, que está sempre ajudando, está sempre ali orando por ele, está sempre ao seu lado, também corrige quando precisa, porque você não pensa que você, filho, também gosta e entende que precisa ser disciplinado. Você pensa que não, mas lá no subconsciente ele sabe que quando está errado ele precisa ser disciplinado. Quantas pessoas com falta de disciplina hoje não trabalham para pai e para mãe? Só em questão de dar, eu te dou tudo, ou seja, e agora você tem que fazer o que eu quero. Não, é através da comunhão, do diálogo, de uma conversa. Às vezes a gente está acreditando, está dando tudo para o filho, e o principal está faltando: carinho, amor, afeto, comunhão, intimidade. Aleluia, Deus. Então, se nós soubermos administrar isso, é bom. Trabalho é algo tremendo, traz dignidade ao homem, qualquer ser humano. O próprio Senhor fala em 2 Tessalonicenses 5, vai dizer: aquele que não trabalha, que não coma. Lá no livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer que tudo aquilo que você trabalha, você deve desfrutar, é algo que é bênção. Agora o ponto de você ser escravizado, que você não tem tempo para adorar a Deus, você não tem tempo para cultuar a Deus, você não tem tempo para estar com a tua família, trabalha de segunda a sexta, aí pega trabalho para fazer dentro de casa. Meu irmão, o tempo da escravatura acabou. Aí não porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que comprar. Meu irmão, vigia, porque você pode estar sendo bem sucedido de um lado, mas você pode estar naufragando no outro. Pode estar bem sucedido, ter um êxito na sua vida profissional, seja onde for, mas está sendo uma falência, às vezes como cônjuge, como pai ou como mãe. Então peça sabedoria ao Senhor, porque Ele dará liberalmente a todos. Então quando o trabalho te escraviza, isso já deixa de ser bênção. Quando o trabalho quebra a prioridade e a primazia que é Deus na sua vida, meu irmão, isso não está sendo bênção. Então nós temos que aprender a administrar aquilo que glorifica o nome do Senhor. Não estou falando do termo de escala. Tem pessoas que trabalham em escala, tem que trabalhar, não é verdade? Mas pessoas que trabalham já cumprem o seu horário semanal, diante da lei trabalhista, ainda levam a Deus para casa, deixando de estar em comunhão com a família, deixando de estar buscando a Deus, deixando de cultuar o Senhor, meu irmão, é pecado. Está errando o alvo. Então aqui, irmão, 4 situações que a gente pode dizer aqui
é a igreja. Nós temos momentos há um tempo determinado para tudo. Há um tempo para mim estar com meu Deus de manhã, com meu devocional, diariamente. Nem só de pão viverá o homem, assim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho que estar com a minha família, eu tenho que trabalhar, eu tenho que harmonizar isso tudo. Eu tenho que cultuar o meu Senhor na sua casa, fazer a obra, servir a Deus, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele expressa uma palavra que eu achei interessante aqui em 2 Coríntios capítulo 12. Estamos fechando. 2 Coríntios capítulo 12. Vai me dizer o seguinte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. O homem de Deus. Quantos aqui são servos de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe quando você demonstra que você é um servo de Deus? Quando você serve alguém. Quando você se doa para Deus ou para o seu próximo. Servo de Deus que não se doa para Deus ou para o seu próximo, a gente tem que se perguntar assim: que servir é esse? Não é verdade? Você só pode servir a Deus quando você serve alguém. Quando você serve alguém, eu estou aqui servindo vocês nesse momento, como instrumento na mão de Deus. Seja na área que for da igreja, seja o evangelismo. Quando você está se doando a alguém, você está servindo a Deus. Então, amados, isso a gente tem que estar bem guardado. E Paulo fala uma coisa seguinte, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Eu de muita boa vontade, olha só, de boa, não é de má vontade, não é de uma forma negligente ou por uma obrigação, de boa vontade, me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amados. Servir a Deus, meu irmão, não significa que tudo será flores. Pode ser perseguido, pode ser traído, pode ser injustiçado, pode ser questionado, mas sirva de boa vontade, se gastando e desgastando para a obra, para o reino de Deus. Porque o tempo é esse, o tempo é já da salvação. Quantas pessoas, irmão, talvez por causa de um evangelizar hoje, estão indo no inferno nesse momento? Quantas pessoas, por não realizar a obra de Deus, cumprir o seu chamado, pessoas que através daquela vida poderiam ser alcançados, estão indo para o inferno, meu irmão. Só que aquelas pessoas que foram para o inferno ontem, não tem como voltar. Mas eu posso tomar uma posição hoje, de voltar a cumprir o meu chamado, de ser um servo fiel ao Senhor, porque um dia Ele virá, como diz na parábola dos 10 talentos. Um tempo depois, isso não significa que é nunca, Ele virá, que a palavra de Deus vai dizer. Lá no livro de Apocalipse capítulo 22, abre a sua Bíblia. Apocalipse 22 vai dizer o seguinte. Olha só. Versículo 12. Eis que cedo vem. Olha só, meu irmão. Existe o tempo da volta do Senhor. Existe o tempo do juízo de Deus. Existe o tempo da prestação de conta. Existe o tempo que a igreja vai ser arrebatada. Hoje, meu irmão, nós estamos mais próximos do que ontem. Você concorda comigo? Amanhã vai estar mais próximo desse dia da volta do Senhor. O dia, a hora, a Bíblia não remata. Mas cada dia que passa, nós estamos mais próximos da volta de Cristo. E ele diz aqui no versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, amada igreja, em nome de Jesus, entenda bem isso. Coisas que era para mim fazer ontem, talvez por uma negligência, talvez por uma preguiça, talvez por uma perseguição, talvez por uma injustiça, eu parei de fazer. E quantas pessoas precisam desse chamado que Deus lhe deu? Quantas pessoas vão ser alcançadas através do talento que Deus entregou nas suas mãos? E muitas vezes, pela falta de administrar nosso tempo, a gente fala que não tem tempo para servir ao Senhor. Meu irmão, quem não tem tempo para adorar, servir a Deus, está perdendo tempo nessa vida. Porque tudo é Ele. Ele que dá o fôlego, Ele que tira. Ele deu a vida. E também tem um dia que nós vamos também, humanamente dizendo, a morte terrena. Então Deus é o dono de tudo, todo o ouro, toda a prata, porque tudo é dele, por Ele, para Ele, são feitas todas as coisas.
O que nós fazemos com o nosso tempo, seu ministério, que está parado talvez? O tempo está passando. Pessoas que às vezes precisam tomar a decisão de se batizar e fica no meio do muro. Está perdendo tempo. Batiza, participa de Santa Ceia, é membro do corpo de Cristo e às vezes reluta para ser batizado. Eu estou achando que não vai ser agora não, mas cadê depois? Reluta às vezes para atender um chamado de Deus, reluta para se batizar, reluta para servir ao Senhor, reluta para estar na comunhão da sua igreja, reluta para buscar mais a Deus, e o tempo está passando. Amados, então o tempo diz respeito a cada um de nós, e cada um vai prestar conta do tempo que está fazendo com a sua vida, porque na verdade a nossa vida pertence ao Senhor. E aquilo que a gente faz tempo, eu vi certa vez de um ministrador chamado Ricardo Robortella. Ele é um adorador lá do Rio Grande do Sul, e ele, homem de Deus, muito intelectual, inteligente, um jovem, um pouquinho mais novo do que eu. Então o que acontece? Jovem, mas assim, um pastor jovem, ele é um missionário, adorador, e ele falava o seguinte, ele falava que o tempo dele, ele contava, ele administrava por páginas de livro. O que significa isso? Ele falou que às vezes ia na rua, e às vezes ficava conversando, as pessoas conversavam, só conversa fiada, 1, 2 horas, ele ficava pensando assim, nessas 2 horas que eu estou aqui, quantas páginas eu poderia ter lido e edificado a minha vida? Você está entendendo, irmão? Quantas pessoas perdem tempo no telefone em conversas fiadas? Pega um livro, irmão, vai ler a Bíblia, você vai edificar a sua vida espiritual. Quantas pessoas estão lançando o seu tempo fora em lata de lixo, irmão? Coisas que não edificam para nada. 2, 3 horas, às vezes, numa internet, no Facebook, não é para buscar Deus, às vezes é para falar conversa fiada, para ficar postando tantas coisas, às vezes, para quê? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua família? Como é que está a relação com o seu cônjuge? Como é que está o seu relacionamento com o seu filho? Como é que está o teu servir a Deus? E muitos estão falando, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo, não conta comigo na obra não, não tenho tempo não. A minha vida é complicada. E às vezes a gente fica se perguntando, eu falei, meu Deus, meu irmão, um pouco tempo para cá eu parei um pouco de trabalhar, por causa da obra que realmente estou investindo mais na obra. Mas o irmão trabalhava, fazia teologia, estudava a palavra todos os dias, né? Cuidar da família, meu irmão, e nunca Deus falou, eu nunca me senti, eu não tenho tempo, não, porque quando a gente começa a colocar a nossa vida em ordem, a gente consegue fazer as coisas. Às vezes nós estamos sendo desorganizados, uma péssima administração. Hoje tem muitos adolescentes jovens aqui, meu irmão, e tem adultos aqui que talvez param de sonhar. Meu irmão, há tempo para você sonhar, há tempo para você conquistar, há tempo para você vencer. Tem pessoas que estão esperando a morte, outros estão esperando a aposentadoria, colocar o chinelo no pé e botar o pé para o alto. Meu irmão, o que é isso? Você quer algo melhor? Estuda, meu irmão, se dedica, organiza a sua casa, mas também você tem que ter tempo com a sua família. Não fica caindo no seu estudo e deixando de lado o seu relacionamento, o relacionamento com seus filhos, porque há tempo determinado para todas essas coisas. Há tempo para tudo. Então peço ao Senhor sabedoria, porque Deus dará abundantemente. E nesse momento que a gente está vivendo o dia mau, é tempo para buscar a Deus. Se você está fazendo tantas coisas e fala que não tem tempo, você está perdendo tempo, meu irmão, porque Deus é tudo em nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.